Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, mas não creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi-lhe chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago também ele quer saber como é que uma pessoa que pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra nenhuma sequer para provar que tem fé. E é isso que ele vai tratar. Que fé é esta? E eu penso que isso é uma coisa séria, porque nós vivemos uma fase da igreja em que a fé ela tem sido demonstrada de uma maneira muito superficial, muito mecânica, muito sem sentido, uma fé teórica, uma fé não prática. E nós vivemos dentro de uma geração, talvez, que não sabe enfrentar dificuldades com fé, onde tudo é sinônimo de crise, tudo é sinônimo de perder o chão, tudo é razão para dizer estou indo embora, para mim acabou, não tem saída, querido. É agora que a tua fé precisa reverberar diante da crise e demonstrar em quem você acredita. Jó disse: o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se revelar, ele se manifestará. Então, qual é a fé que salva? Como conciliar, por exemplo, um texto que Paulo escreve a Roma, capítulo 3, versículo 28, e nós vamos ler isso porque se faz necessário. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora, o texto que nós lemos há pouco, Tiago 2, 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Parece um contrassenso, porque um texto parece contradizer o outro. Então, estaria Tiago contradizendo o ensino de Paulo? Será que é isso? Qual é o papel das obras na salvação? Então nós vamos, a partir de agora, eu gostaria que você estivesse atento, porque conforme Tiago escreve no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito que se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? O versículo acima é uma pergunta e leva-nos ao ponto central deste parágrafo. Por exemplo, e aqui eu penso, amados, Tiago ele quer saber como uma pessoa sem obras pode dizer que está salva. Como? Antes que você pense errado, aqui o texto, acompanhe comigo algumas observações.
Tiago inicia o parágrafo fazendo uma pergunta. Uma pergunta não é uma afirmação, uma pergunta chama ou espera uma resposta. Então o autor, ele está apenas iniciando um diálogo com os seus leitores. A palavra aqui no texto original grego, eu estava vendo no meu dicionário, quer dizer no texto lucro ou vantagem, ou seja, não pense que Tiago está pregando a salvação pelas obras, contradizendo o apóstolo Paulo, como muitos pensam. Aliás, a análise aqui, podemos dizer que ele traz 3 afirmações específicas. Tiago dirige as suas perguntas a alguém que defende a sua fé ou o seu modo de ver, a sua maneira de viver, e Tiago não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não é suficiente. Ela não alcança a vida eterna, ela não pode lhe dar uma certeza. E Paulo aqui e Tiago querem dizer a mesma coisa, porém de forma bem específica, com a palavra obras, atos praticados em obediência à palavra de Deus. A diferença entre eles é o contexto em que estas obras são praticadas. Primeiro, Paulo nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar em um relacionamento com Deus. E Tiago insiste em que, uma vez estabelecido o relacionamento, as obras acompanham, as obras são essenciais, as obras são resultados. Então, olhe bem como uma coisa está ligada à outra, e nós podemos ver isso de uma forma ainda mais ampla, porque Tiago ilustra de maneira, aqui 5 maneiras, e ensina como transmitir essa fé, e isso de forma muito clara, em diferença em face dos irmãos que ele vai apresentar, da necessidade, daquele que está com fome, daquele que precisa de um subsídio, e naquele momento que essa pessoa vem a você com fome, e você se aproxima dela, põe a mão sobre os ombros dela e diz: Senhor, enche o estômago desse irmão agora de alimento, e que ele seja, Senhor, alimentado pela Tua palavra, e que ele vá embora fortalecido. Oh, graças a Deus, amém, irmão, pode ir embora, você já está fortalecido. Será que isso é fé? Será que essa fé realmente é uma fé que tenha um status de alguém que conhece a Deus e despede essas pessoas necessitadas usando palavras evasivas, piedosas? Vá em paz, irmão, o Senhor é contigo, eu estarei orando por você. Mas o necessitado não está precisando de oração, e sim de auxílio material. O necessitado está precisando de um suporte. Observe que Tiago não está falando de alguém na igreja que está querendo um carro ou algo desse tipo, uma casa na praia, no campo. Ele está falando de gente da igreja que não tem o pão de cada dia, que não tem o suficiente para se cobrir, para se proteger do frio. Então, o perfeito aqui, amados, evangelho, o evangelho da salvação, é aquele evangelho que supre de forma abrangente, que age como a igreja de Atos 2:42, que viviam em oração, em comunhão e no partir do pão. Uma igreja que se preocupa realmente dessa forma. Então, que testemunho bonito de nós demonstrarmos que os crentes estão cuidando dos seus. Porque, segundo a Bíblia, se você não cuida dos seus, você é pior do que os incrédulos e negou a fé. Segundo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Então, a pergunta retórica é: o que os gregos chamam de diatribe, que é essa questão do texto aqui que Tiago nos apresenta, que é o recurso literário que Paulo usa também lá em Romanos, no texto que nós lemos. E esse versículo em outra versão, mas alguém poderia dizer: você tem fé? Eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. E Tiago está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente. Ele está dizendo, ou seja, aquele que só declara que a fé sem obras não é uma fé genuína e não pode ser
provada. E ele vai trazer isso de forma crescente, comparando com o verso 19. Pode soar estranho a afirmação que demônios creem. Todavia, observe duas questões. Primeiro, o autor pergunta: crê que Deus é um só? Então ele está questionando, e nós cremos, a confissão da unidade de Deus, conforme lá no texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então fazia parte da doutrina básica recitada 2 vezes ao dia pelo judeu daquela época. E Jesus afirmou isso lá em Marcos 12, 28 e 29. A segunda coisa a observar é a natureza da fé dos demônios, que é uma mera apreensão intelectual, aceitar certas coisas como verdadeiras, não tendo uma experiência, uma real experiência. Porque uma coisa eu digo, a tua experiência, ela sempre vai te acrescentar uma fé, mas uma fé pode te levar a ter uma experiência ainda maior. Se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós precisamos da fé para tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus. E aqui ele está tratando de uma fé que faz mais do que apenas te linkar a Deus, mas uma fé que te aproxima, uma fé que faz você viver de acordo com a sua vontade. Então, na época aqui, claramente, muitas pessoas acreditaram que ele era, ou seja, quem dizia ser, mas nem por isso se tornariam seus discípulos. Então, o próprio Pilatos declarou 2 vezes a inocência de Jesus Cristo, resumindo, ou seja, Tiago está afirmando que essa espécie de fé demoníaca é um simples reconhecimento de uma verdade e não quer dizer que você coaduna, que você considera para a sua vida aquilo verdade, ou seja, eles chegam a tremer literalmente, ou seja, eles até se arrepiam, mas não obedecem, não se relacionam, não se comprometem, sabem que essa é a saída, mas não entram pela porta, sabe que esse é o caminho, mas não caminham por ele, sabem literalmente a fé salvadora vai além do intelecto, além do saber, ou seja, afeta a nossa vontade, as nossas ações, a nossa forma de viver, o nosso modo de viver, a nossa conduta no dia a dia, e é por isso que ele vai relacionar algumas pessoas, como ele aqui chama para o texto, a história de Abraão, e nós podemos muito aqui lembrar, quando ele recebeu o seu filho Isaque, lá no capítulo 22 do Gênesis, e o Senhor diz: agora eu quero que você, Abraão, apresenta-me o teu filho como sacrifício no Monte Moriá, e a Bíblia diz que ele pega o filho Isaque, sobe o monte para sacrificar, e antes de sacrificar, o Senhor diz a ele: agora eu sei que tu me amas mais do que a estes. Amados, o Senhor jamais gostaria que Abraão sacrificasse o seu filho, mas ele estava testando a fé de Abraão, conforme o próprio apóstolo Paulo vai afirmar no capítulo 4, versículo 11, dali da sua carta aos Romanos. E agora Tiago, ele volta ao passado e vai buscar o personagem do Antigo Testamento que ficou conhecido como o pai de todos aqueles que creem. Abraão, ele vai exatamente trazer isso, daquela fé que, esperando contra a esperança, ele acreditou, ele confiou, ele teve a ousadia, ou seja, ele faz parte, conforme o apóstolo Paulo lança a mão, que quer ensinar a doutrina da justificação pela fé em Romanos 4. Todavia, existe uma diferença crucial que precisa ser feita. Quando Paulo fala de Abraão, ele menciona também o Gênesis 15, de 1 a 6, onde Deus fez a promessa do filho da promessa, onde Deus fez a promessa que faria dele uma grande nação, e a Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado. Amados, ele foi justificado porque creu, e assim como Paulo escreve Romanos, capítulo 5, versículo 1, pela fé somos justificados.
justificados. Aleluias. Então, quando Tiago cita Abraão como parte do seu argumento, ele menciona o homem que está sendo provado, que está sendo levado ao seu limite, como foi no Monte Moriá, que está sendo, literalmente, ele conclui dizendo: vês como a fé operava justamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E aqui no capítulo 2, versículo 22, os dois escritores do Novo Testamento citam o mesmo Abraão, mas Paulo está em Gênesis 15, na promessa, enquanto Tiago está em Gênesis 22. Então, uma coisa é: eu vou te dar um filho, tu serás pai de uma grande nação. Outra coisa é: já te dei o filho, agora eu quero que você me entregue, eu quero que você abra a mão dele, eu quero que você leve ele no Monte Moriá, eu quero que você o sacrifique. Então, isso é o confronto. Uma coisa é eu ter uma promessa, outra coisa é Deus te pedir o teu Isaque. Deus dizer a você: eu quero o que eu te dei. Parece um contrassenso, mas isso é fé. Fé é você ser conduzido ao seu limite. Conforme ali o texto de Abacuque 2, a Bíblia diz: e a visão é para um tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, mas certamente virá e não tardará, porque o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, é necessário entender que o justo não vive por aparência, vive pela fé. Nós andamos pela fé, nós caminhamos pela fé, nós vencemos pela fé. É de força em força, de fé em fé. É o que a Bíblia diz. Então, na continuidade do mesmo texto, Tiago está aqui dentro de uma visão mais a confrontar, quando Isaque já é o cumprimento vivo daquela promessa, que antes era uma possibilidade, mas agora é palpável. Em outras palavras, quando Abraão ofereceu seu filho Isaque, mostrou que a sua fé era verdadeira. Mostrou que a sua fé era uma fé genuína. Outro contexto, ele vai usar a história de Raabe. A história de Raabe é descrita lá em Josué, capítulo 2, do 1 a 21, e também é citado em Hebreus 11, 31, e ela havia ali, sendo de uma forma muito clara, se convencido de que o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra, ou seja, baseado nessa fé, ela acolheu os emissários, e os fez a partir, ou seja, fugir para não serem pegos ali em Jericó. E a Bíblia diz que por causa daquela atitude, ela fez parte dos anais da genealogia de Jesus e dos heróis da fé. Por quê? Porque ela saiu dentro de um status de condenação, porque ela estava dentro de uma condenação para uma justificação. Quando o Senhor falou, quando os próprios espias deram a ela um pano vermelho para ela amarrar na janela da sua casa, aonde a Bíblia diz que todo o muro caiu, mas ela permaneceu ali intacta. Por quê? Por causa de uma promessa. Ela linkou a atitude dela antes de acontecer, antes de qualquer acontecimento. Ela primeiro teve a ousadia de acreditar. Então, Tiago assinala que ela teve coragem de primeiro praticar as obras. E o mesmo autor da epístola aos Hebreus, ele enfatiza a fé de Raabe, trazendo ela para a galeria dos heróis da fé, dizendo que ela teve uma fé exponencial. Então, as conclusões de Tiago, ele está bem claro, dizendo que esta fé, ela pode ser uma fé ativa, uma fé proativa, uma fé que acredita antecipadamente. Então, são as palavras que nós podemos claramente compreender, que a fé não pode ser inoperante, estéril, morta, mas precisa ser uma fé que efetivamente gere frutos que possam ser vistos, que possam ser vividos e compartilhados. Amados, a doutrina, a tese de Tiago apresenta uma fé que vai além da fala, além do sentir, além do conhecer, uma fé que fala da relação, uma fé racional, mas uma fé
operacional, uma fé não apenas lógica, porque não tem lógica você compreender as coisas espirituais sem antes tomar uma atitude de dizer eu creio, independente dos acontecimentos. Então uma fé sem obras é falsa, uma fé sem obras ela é morta. Então o que significa? Podemos responder à pergunta do apóstolo: obras não produzem fé, mas fé produz obras. Claramente. E para concluir, as obras confirmam a fé. Você pode acreditar nisso. Se você tiver a ousadia, o Senhor ele está à procura de alguém que confirme a sua fé. O contraste entre a fé sem obras e a obra sem fé não é entre fé e obras. A questão não é uma opção entre fé e obras, mas sim entre fé viva e fé morta. Porque nós podemos hoje dizer: eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, e tomar atitudes de nos defender de outras maneiras. Se você crê que é Deus que te guarda, que é Deus que te defende, então você precisa viver, acompanhar de forma a forma de vida. Nós precisamos crer que o Senhor é Deus que nos defende. Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína, viva, sempre redundará em boas obras. Alguns acham que o ensinamento de Tiago contradiz o ensinamento de Paulo. E eu quero começar a concluir ainda mais dizendo a vocês acerca da justificação pela fé. Todavia, o quadro comparativo que nós vamos agora pensar, eu quero que você comece a enxergar, conforme Spurgeon, ele trouxe essa versão dizendo: o que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão, e Tiago, ele pela a necessidade das obras depois da conversão. Paulo declara como alguém é justificado, e Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. E Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão, e Tiago fala da demonstração da nossa retidão pelas obras da justificação, porque Abraão creu em Deus, e isso não lhe foi imputado. Então, eu creio, Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Então, não temos que fazer opção por um ou por outro, nem por Paulo, nem por Tiago. Temos que aceitar o ensino dos dois, porque eles se completam, eles são um em um só. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, não se contradizem. Quando somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar o teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Entretanto, quando nós entendemos que as obras são necessárias para os cristãos, devemos ouvir o pastor Tiago. Então aprendemos, amados, os desafios dessa lição. O que aprendemos claramente aqui é que o Senhor nos convida a ter uma experiência. Eu gostaria que você tivesse aberto nesta noite para, quem sabe, começar a crescer em níveis de experiência, porque uma experiência com Deus vai tirar a ideia, quem sabe litúrgica, quem sabe teórica, que você possa ter do Evangelho. E o Senhor disse: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue tem parte comigo. Ou seja, o Senhor quer que você tenha uma experiência interna com Ele. Por isso nós ceamos. Quando você é batizado nas águas, você está sendo, espiritualmente falando, você está deixando a velha criatura ali naquele lugar, está renascendo um novo homem. Então nós precisamos entender que a epístola de Tiago fica claro que o problema dos irmãos muitas vezes é viver a ortodoxia, ou seja, doutrina correta, mas eu digo mais, praticar, viver, executar, crer com obras, fazer a diferença e entender que nenhum desafio é construído para nos reprovar.
Todas as provações são instrumentos para nos acrisolar, para nos fazer crescer, para nos fazer desenvolver, para nos desenvolver ainda mais em comunhão com Deus. Aleluia. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós teremos uma experiência diferenciada. E Paulo escreve em 2 de Coríntios 5:10, dizendo: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meu irmão, tudo que você faz pela fé é para a glória de Deus, porque tudo que você fizer sem fé é pecado. Então, que tenhamos fé, até para abençoar alguém, até para dar um copo de água. A Bíblia diz: aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, não deixará de receber o seu galardão. E a Bíblia diz: o que você semeia, certamente você colherá. Quantos gostariam de pedir a Deus uma experiência? Porque uma experiência vai te levar a transcender, a ter uma fé ainda maior, acrescentada. Quantos querem ter uma experiência? Eu me lembro de algumas experiências de fé. Eu quero concluir. Eu estava diante de uma situação numa UTI, com uma mãe desesperada, em que a filha dela, ali da cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e uma cidade por nome de Nova Friburgo, lá no hospital Santo Antônio. E naquele hospital a jovem estava em coma e a senhora, a mãe daquela jovem, estava voltando de uma viagem, de uma pregação, inclusive eu acho que era de Porto Alegre. Quando estava chegando ali, claramente aquela mãe disse: pastor, daqui a 1 hora vão desligar os aparelhos. E ela disse: mas eu tenho fé que nesse momento Deus vai levantar a minha filha, e nós vamos orar e vamos lá no hospital. Eu falei: maravilha, vamos orar. Dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, a tua filha crê que o Senhor vai levantar a filha que está hospitalizada em coma. Então eu quero chegar no hospital com ela e ver esta menina sentada na cama, acordada, em nome de Jesus. Oramos, ela me pegou pela mão, vamos ao hospital. Quando chegamos no hospital, a menina jovem estava sentada na cama e disse: sabe o que aconteceu? Enquanto ela mesma conta, veio um homem aqui e bateu nos meus ombros e me chamou pelo nome e eu acordei. Nenhum dos médicos, até hoje ela já é mãe. Inclusive, se você quiser entrar no meu Facebook, ela está até hoje lá no meu Facebook, te dou o nome dela. Ela é mãe e casada. Esta jovem até hoje afirma, para a glória de Deus, que alguém chamou ela pelo nome e ela acordou. Querido, ter fé é você saber que o Deus que você clama é o Deus que te ouve, é um Deus que está perto de você. Quantos creem em uma experiência com Deus? Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu tive a oportunidade de pastorear a igreja do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. E lá no Jacaré, a segunda maior favela da América Latina, tinha um traficante, na época em que eu era pastor daquela igreja, o apelido dele era Mucão. E naquela época foi sequestrado o filho dele e fizeram um lance, queriam extorquir dinheiro. Ele era dono de uma boca de fumo, e a esposa daquele senhor veio naquela noite e disse: se o Senhor me devolver o meu filho, eu faço um voto de me converter a Deus. E eu me lembro que naquela mesma igreja em que eu pastoreei, ali perto da prainha, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, já havia se convertido o Isaac, que naquela época, quando estava começando o crack ainda, era o rei do crack, e se converteu. E o Alex, que era conhecido na mídia como Ligeirinho, também havia se convertido naquela pequena igreja. E eu me lembro como hoje aquela mãe entrou desesperada e fez um voto com Deus. E eu falei: se você tem fé, teu filho vai entrar pelas portas dessa favela, vai entrar na entrada lá na prainha, vai entrar e você vai ver que Deus é um Deus que opera milagre. Amados, era impossível, porque a outra facção tinha agido daquela forma. Normalmente, quando eles levam, você só sabe posteriormente
pelas notícias aonde foi encontrado, porque eles desovam, acontece desse tipo. E o que aconteceu? A mãe dobrou o joelho, em menos de meia hora, a criança estava entrando pela porta da frente da favela. Eu creio que se você tiver a ousadia, Deus pode mover em teu favor nesta noite. Milagres podem acontecer. Mas mais do que isso, você pode ter certeza de vida eterna e sair desse culto hoje, sabendo que a tua fé não é apenas uma fé intelectual, uma fé herdada, uma fé repetida, mas uma fé autônoma, uma fé que Deus deu a você, uma fé que te conduz a ter obras, a mudar de vida, a ter uma vida, uma conduta, uma forma de vida de alguém que é um cidadão do céu. Quantos acreditam assim? Alguém nessa noite precisando de um milagre, que precisa, quem sabe, de uma cura física, precisa, quem sabe, que o Senhor venha abrir uma porta para você, venha lhe dar uma solução, eu não sei, jurídica, quem sabe, eu não sei quais são as suas circunstâncias, mas o que eu sei é que o Deus do impossível é o Deus dessa igreja e é um Deus que opera nesse lugar. E se você tiver ousadia, tiver fé e crer, saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós estaremos orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir com fé. Pode ter a ousadia. Ter fé. Aleluias. Basta crer. Basta acreditar. Onde eu morei, eu me lembro de uma experiência muito grande que eu tive com Deus, exatamente ali no 32. Eu me lembro claramente que o senhor Mário, eu estava pastoreando uma igreja também aqui em Curitiba e vindo de uma vida assim, eu estava já no Rio de Janeiro, dentro de um status muito bom, vivia já bem, era pastor de uma igreja do melhor campo do Rio de Janeiro, que era o campo do Leblon, e morava na rua João Lira, ali e no Leblon, e o Senhor falou comigo que eu viria para Curitiba. Quando eu vim a Curitiba, eu morei 1 ano e 8 meses aqui em Colombo, no Rio Verde, no pior lugar, talvez, do Rio Verde, ali, um lugar muito complicado. E eu me lembro que naquele casebre, um lugar paupérrimo aqui no Rio Verde, uma vez choveu, e naquela época, isso há mais de 18 anos atrás, as águas subiram, entrou água dentro de casa, eu recém-casado, a minha esposa disse, puxa, nós saímos daquele nível para passar por isso, e foi Deus que nos trouxe para Curitiba. Eu falei, se é Deus, Ele está nos provando, mas Deus vai nos exaltar. Aí eu fui orar para o senhor Mário, dono de um escritório ali na Praça Osório, e estávamos orando, e Deus lhe deu um milagre assim muito grande, algo de uma causa muito alta. E então ele fez um voto com Deus, eu não sabia, e já que ele tinha ido lá me buscar, e de lá, do Rio Verde, ele me transportou para o Água Verde, para a rua Assis Gonçalves. E foi assim que eu fui morar lá naquele prédio. Deus é Deus que faz milagres, Deus é Deus que te tira da crise. Se você crer, se você está enfermo, eu creio que o Senhor tem cura para você. Se você crer, se você precisa de um milagre, o Senhor é Deus que opera milagre nesta noite. Deus é Deus que pode intervir em situações. Põe a mão sobre o local da enfermidade, se você estiver enfermo. E se você crer que Deus pode visitar alguém agora, põe essa pessoa diante de Deus. Pense em Deus agora, nesse momento, que eu creio em um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que pode visitar pessoas e operar milagres. Amado e eterno Deus, Senhor, eu creio em um Deus das causas impossíveis, em um Deus que faz milagre, que opera milagres, em um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, em um Deus que pode todas as coisas. E eu venho te pedir, Senhor, visita agora
esta pessoa que está necessitando de um milagre para a sua família, para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu escritório, Deus, para a sua vida, eu te peço que em teu nome, o Senhor que tem a chave que abre e ninguém fecha, eu creio que o Senhor pode abrir uma porta, eu creio que o Senhor pode intervir, eu creio que o Senhor pode interferir, eu creio que o Senhor tem uma saída, eu creio que o Senhor tem definições para essa vida que se encontra, quem sabe, sem norte, desnorteada, desorientada, sem saber o que fazer. Meu Deus, a palavra que nós pregamos é uma palavra de fé, e eu creio, Senhor, que assim como os discípulos diante de uma situação de perdão, estavam necessitando, aleluia, que o Senhor viesse acrescentar-lhes a fé. Muitas vezes nós precisamos de um milagre, mas a nossa fé não alcança. Assim, Deus, como o centurião, Senhor, eu creio que nós podemos ter fé de apenas uma palavra resolver, aleluia, trazer a solução de um problema. Então, por isso, meu Deus, assim como o Senhor falou a Jairo, não temas, creia somente. Eu falo nesta noite, não temas, creia somente. Deus, nós cremos em milagres e nós cremos, aleluia, em soluções. Eu creio, Deus, que o Senhor já adentrou nessa situação, e eu creio que o Senhor nesse momento está visitando vidas, e aonde estiver enfermo, Senhor, eu creio que o Senhor repreende agora toda enfermidade, em nome de Jesus agora, que ela desapareça agora em nome de Jesus, e que haja milagres aqui nessa igreja, porque essa é uma igreja que crê nesta palavra viva, nesta palavra de poder. Senhor, em teu nome nós repreendemos a enfermidade, em teu nome nós expulsamos a opressão. Senhor, em teu nome nós cremos que as portas são abertas, em teu nome nós cremos no Deus que é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Por isso nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus os abençoe, rica e abundantemente.